Muitas famílias temem que seus filhos venham a ser obesos, principalmente aquelas famílias que carregam consigo na sua genética, né, aquela tendência ao sobrepeso, à obesidade. Algumas famílias a gente vê mamãe, papai, irmãos, né, todos acima do peso e de fato a questão genética tem sim a ver com a obesidade e o sobrepeso. Na nossa genética, a gente traz uma certa tendência, mas para que esses genes, né, os genes da obesidade são diversos, para que esses genes se manifestem, a gente precisa de alguns fatores contribuindo para tal. Então, não dá para botar toda a conta na genética. Na verdade, de 2 a 5% dos casos de obesidade tem a ver de fato com uma questão meramente genética, metabólica, aquela famosa culpa da tireoide, né? E esses casos, eles existem sim, mas são raríssimos. Lógico, estes fatores contribuem para a obesidade, mas eles não são determinantes. Então, quando a gente tem ali uma questão alimentar, uma questão com o corpo, uma questão com o nosso peso, e a gente está criando um filho, tudo que a gente quer é livrar esse pequeno dos problemas que a gente viveu com esse sobrepeso, com essa obesidade. Então hoje eu trouxe para você, e foi difícil estar aqui e escolher somente 7 questões, né? Mas eu trouxe 7 fatores que vão te ajudar a livrar o seu filho do problema da obesidade. Então, como eu posso ter uma criança livre dessa questão que me incomoda, essa questão que eu trago dentro da minha família? E aí a gente lê, a gente pesquisa, a gente vê vídeos, a gente vê aí pela internet, o pediatra conta pra gente, a gente vai na nutricionista, nutricionista da própria mamãe muitas vezes ajuda bastante aí nesse processo. E a gente sabe que a questão da nutrição, isso é óbvio, vai favorecer ou desfavorecer essa obesidade, esse sobrepeso. Não somente a questão da nutrição da criança, mas também lá da mãe, do pai até. Então todas as questões da alimentação, da nutrição dessa família vai colaborar ou não para que a obesidade sobressaia, para que ela aconteça ou para que ela seja evitada, mesmo que ela seja uma tendência genética dessa família. Então, assim, a gente tem o estado nutricional do pai e da mãe no estágio de pré-concepção. A gente tem a nutrição dessa mãe durante toda a gestação até o tipo de parto e a gente tem o maior fator de proteção, o maior fator protetivo contra a obesidade é o aleitamento materno, tá? Então, assim, eu coloquei só no número 1, tá? As questões de nutrição como um todo, porque tudo isso, e até a própria questão do aleitamento materno, tudo isso é farto na internet, esse é um conteúdo farto. E eu venho aqui para te trazer um conteúdo diferente, para te tirar daquela zona de conforto, te tirar, te fazer pensar fora da caixa e te mostrar lados que às vezes a gente não enxerga ou a gente se recusa a enxergar. Então, nas questões da nutrição, nós temos, enfim, o que a gente chama de mecanismos epigenéticos. E o que são esses mecanismos epigenéticos? A nossa genética, ela interage com fatores ambientais. Então, a nossa alimentação, nosso nível de hidratação, nosso nível de estresse, estilo de vida, álcool, tabagismo, tá? Então, tudo isso vai influenciar a manifestação ou não dos nossos genes, vai favorecer alterações negativas ou não, vai favorecer que a nossa genética trabalhe para fazer dormir o que a gente não quer que aconteça, tá? Então, os mecanismos epigenéticos, eles o tempo inteiro interagem com os nossos genes através de mecanismos complexos, que aqui eu não vou entrar em detalhe, tá? Mas a gente pode até carregar esses genes da obesidade, a gente pode carregar consigo essa tendência,
só que no final das contas só de 2 a 5% dos casos de obesidade são de fato meramente de origem ali metabólica, genética e por aí vai, tá? Então assim, a nossa nutrição vai influenciar na manifestação ou não da nossa tendência genética. Vocês acompanham aqui pelo meu conteúdo que eu sempre falo muito do nosso vínculo afetivo com o alimento e como é impossível a gente se desfazer disso. É por isso que eu trouxe tão brevemente essa questão da nutrição por si só, os cuidados nutricionais, e aí eles são simples, a gente acha aí pela internet o tempo inteiro, né? A gente ter um bom acompanhamento durante a gestação, a gente ter ali o aleitamento materno, mas vocês sabem o quanto eu prezo a questão comportamental, a questão do vínculo emocional que nós temos com o alimento. E é por isso que eu quis privilegiar isso e trazer um conteúdo totalmente diferente para você, tá? Então, o segundo fator que vai te ajudar a evitar que o seu filho venha a ser uma criança, um adulto obeso, é a proximidade emocional. E com proximidade emocional, o que eu quero dizer? O que você quer dizer, Fabi? Eu quero dizer que é essa possibilidade, essa ponte aberta, essa cancela aberta para o diálogo. Quando a gente fala do comer emocional, muitas vezes a gente só fala de forma negativa, né? Ah, porque tá ansioso, come, a gente fala do exagero alimentar, mas o comer é sempre emocional. Então, a comida é o nosso primeiro afeto, né? O alimento é o nosso primeiro afeto lá no seio materno. E o afeto é o nosso primeiro alimento. É através dele que a gente se regula e é através dele que a gente cria essa base de segurança para a nossa vida. E é nessa base de segurança que nós somos capazes de aprender o diálogo e nós somos capazes de levar as nossas questões adiante. Então, quando eu falo de proximidade emocional, eu estou falando de um filho que é capaz de dizer para você que ele tá chateado porque um amigo na escola fez determinada coisa. Ele tá chateado porque aconteceu uma coisa XYZ. E isso, essa proximidade emocional, você pode estar falando assim, poxa, Fabi, mas o nosso conteúdo aqui, ele é de uma criança muito pequena, essa criança ainda nem fala. Mas a proximidade emocional, pessoal, ela nasce onde? Ela nasce no parto, ela nasce lá no aleitamento materno. Ela nasce, a proximidade, ela é construída numa vida inteira. Ela não é desenvolvida ali, né? Ah, então agora eu vi um vídeo sobre formas da gente prevenir a obesidade do meu bebê lá na vida adulta, né? Lá quando ele for maior e eu vou gerar proximidade emocional. Eu decidi isso hoje e isso não vai acontecer de um dia para o outro. A proximidade emocional ela precisa ser construída desde lá o seio materno, desde o parto, né? Tanto com a mãe, quanto com o pai, quanto com outros adultos, irmãos, os responsáveis todos ali na casa. Para que essa criança ela tenha sempre essa ponte do diálogo aberta para poder tratar suas questões. Porque na obesidade, gente, a gente tem exageros alimentares que eles fogem muitas vezes até do controle da própria pessoa, porque ela tem dificuldade de lidar com emoções e vai desovar essa sobrecarga emocional lá no comer. Então esse comer que faltou aqui, o que faltou aqui para eu resolver, para eu dialogar, para eu tratar essas questões emocionais, eu vou desovar lá no comer. Então uma das maiores formas de eu prevenir essa obesidade lá no futuro é eu ter essa porta aberta para essa criança resolver essas questões. Questões que muitas vezes podem nos parecer pequenas, porque são questões da criança. A nossa criança ela precisa poder dizer que ela não quer continuar praticando um esporte, que ela não gosta da escola onde ela está, que ela não gosta de um amigo, que ela não quer estar em determinada situação, não quer ir a uma festa, não quer... E nós precisamos aprender a encarar essa conversa com seriedade, com a seriedade que ela merece. Aquilo para a criança é uma questão importante. E, obviamente, com a nossa maturidade, com um olhar muito respeitoso e carinhoso, ajudar essa criança a
resolver essas questões com muito carinho, com muito respeito ao que ela valoriza. E essa proximidade emocional, ela é esse colinho, nesse momento do bebê, é o colinho, é o peito, quem não tá no peito tá ali na mamadeira, mas é aquela mamadeira com jeitinho, não é aquela mamadeira, toma que é sua, né, que você joga lá no berço de qualquer jeito. Então, ela é gerada no olho, ela é gerada nas palavras carinhosas, né, em todo esse respeito que nós temos com a criança. E vamos falar de vínculo e interpretação da fome. Gente, a galera vê criança chorar e fala o quê? É fome. E não é fome sempre. Ó, lembra comigo? Lá no seio materno eu fiz a primeira associação emocional com o alimento, né? Então o seio materno, ele não é só fome. Quando a criança chora, pede peito, né? Depois até quando ela é maior, que ela já fala, tetê, mamãe. Então quando a criança pede esse seio materno, não necessariamente estamos falando de fome, e isso não tem problema. Não tem problema. É uma associação de segurança ao peito, né? Então tem alguns profissionais que falam em vínculo negativo do sono. Como negativo? Eu vou para o seio materno, lá eu me sinto seguro, e aí tão seguro que eu adormeço com facilidade. Então, se a criança pudesse, ela falaria assim: mamãe, eu tô com medo, tá difícil dormir, me ajuda a dormir? Mas ela não sabe falar, então ela chora pedindo seio materno. E o que ela quer ali é uma ajuda para dormir. Se ela soubesse falar, provavelmente você não negaria, você leria uma história, você daria uma ajuda emocional para essa criança dormir. E aí, a gente, porque essa criança pede esse peito ou essa mamadeira, né, por questões que não tem a ver com a fome, a gente começa a supor que tudo é fome. A gente tem tanto medo da fome. O medo do ser humano é tão grande da fome, e muitos de nós temos pais, avós que passaram por situações de dificuldade, né? E aí eles plantaram dentro da gente esse medo. Muitos de nós passamos uma infância de exageros alimentares, né? Uma adolescência de exageros alimentares, porque nossos pais, avós tiveram dificuldades e quiseram ali caprichar com a gente, né? Então toma o dinheiro para comprar lanche frito e refrigerante na cantina da escola todo santo dia, não é verdade? E com isso eles só viam uma questão positiva, que era ter vencido uma situação de pobreza, né? De pelo menos piores condições, e estarem proporcionando melhores condições, sem saber dos malefícios, né? Da questão ali do exagero alimentar, tá? E aí a gente se agarra nessa questão da fome, a gente é agarrado com a fome, a gente morre de medo dela, e o bebê não pode dar um pio que a gente acha que é fome. E aí, principalmente aquele bebê que está na mamadeira, é mamadeira, é mamadeira, é mamadeira. Então a gente começa a ter os exageros alimentares e a gente começa a inserir ali nessa criança o alimento, quando na verdade aquele chorinho era pelo acolhimento do seio materno do soninho, o seio materno do estou com medo, o seio materno do estou com frio, o seio materno do estou com saudade de você, mamãe. Tá? Então o peito a gente não regula, porque a regulação de fome e saciedade, ela acontece ali sem interferência do adulto. A gente está proibido de ver quanto leite sai ali, porque a gente não deveria ver, porque isso é uma questão da criança. Então não tem, né, visor ali no seio pra gente ver o quanto que essa criança mamou ou não mamou. Ela vai ali e ela acaba se satisfazendo e até mesmo dormindo no seio materno, né? Mas quando a criança está na mamadeira, a gente tem um desafio grande, que é não ficar o tempo inteiro preparando mamadeira de 100 e tantos, 200 e tantos ml para essa criança, sendo que na verdade muitas vezes ela só queria um chamego. Então nada de achar que tudo é fome, conversa com a vovó é danada para achar que tudo é fome, né? Para dizer que tá magrinha, a gente vai falar disso também, tá bom? Então, estamos passando aqui por todos os fatores que... Todos não, né? Porque todos são muitos mais.
Mas eu listei para vocês 7 fatores que vão impedir ou ao menos evitar, né, ajudar para que seu filho não tenha um futuro de sobrepeso e obesidade. A confiança que você precisa ter na criança e no profissional que te acompanha. Então é preciso você confiar que essa criança, ela sabe a hora de parar. Muitas famílias pelejam com a criança para comer e chegam a dar esses medicamentos, né? Antigamente tinha um biotônico Fontoura, eu nem sei se hoje em dia existe, mas muitos de nós crescemos, da minha geração, tomando biotônico Fontoura. Então, um mecanismo para você abrir o apetite, formas ali de distrair a criança para ela comer. Então, assim, a gente não confia que essa criança ela está sendo capaz de regular a sua fome e saciedade, sendo que ela é plenamente capaz disso e sendo que essa regulação é extremamente individual. Não existe forma alguma de obrigar um indivíduo a comer. Então, o que é nossa responsabilidade é outra coisa, mas é a criança que tem essa responsabilidade ali de saber o quanto come e o quanto não come. Então, lá no início da alimentação, muitas famílias se sentem frustradas porque acham que a criança está comendo um pouco e aí querem... Eu recebo, vira e mexe, paciente, tá, gente? Inclusive pacientes que a família dá a consulta de presente. Vai lá na Fabiana porque eu marquei para o meu netinho porque ele tá muito magrinho. E aí vem essa criança e a gente profissional, vê que essa criança tá com a altura normal, tá com o peso normal, tá com o desenvolvimento principalmente. Porque peso e altura tem uma grande variação, tem muitas coisas a serem vistas. Mas o desenvolvimento é fundamental. Então, a confiança no profissional, falar ele tá muito magrinho ou ele tá obeso, tá gordo, né? Não é uma questão de achismo. É preciso que isso venha de um profissional. Então, se você tem um desconforto ali com o peso, com a altura, né, com o desenvolvimento do seu filho, busque um profissional. Mas o pediatra falou que tá tudo bem e eu não confio nele. Então, busque uma segunda opinião, porque você precisa confiar em algum profissional. Você não pode bater o pé, mas eu quero que seja mais gordinho, né? E aí, fazer o quê? Tomar decisões próprias, sem nenhum embasamento, né? Desvairadamente para essa criança ganhar peso. E aí a gente começa com um monte de estratégias que a gente vai falar adiante e que são indesejadas. É importante, assim, que exista uma avaliação profissional, tá? E que este profissional seja capacitado. Tem muito profissional desatualizado por aí, suplementando criança de baixo peso com suplementos horrorosos e que vão levar à seletividade alimentar, vão levar à recusa alimentar. E essa seletividade, essa recusa, ela acontece pelo quê? Pelos vegetais, pelos frutos. A criança não vai recusar açúcar, a criança não vai recusar gordura, itens muito salgados, né? Exatamente porque esses suplementos, eles são açucarados e eles geram essa preferência. E aí a gente favorece o quê? Obesidade. Então, confiança na relação fome e saciedade ali dessa criança, deixa a criança parar de comer quando ela quiser parar de comer. E deixa a criança comer se ela diz que ela tem fome. Perceba nessa criança, né, através lá do vínculo, através da proximidade emocional. Meu filho não para de comer. Será que é fome o tempo todo? Porque você não pode mandar ele parar de comer. Não é educado, não é gentil e é invasivo mandar uma pessoa parar de comer. É aqui que você vai ter que olhar. É aqui que você vai ter que olhar. E não adianta tampar o sol com a peneira, não adianta tentar olhar onde não é para olhar, onde nunca vai resolver. Você vai levar na nutricionista e você vai voltar o quê? Com uma dieta para casa dizendo assim, meio mamão papaya com aveia de manhã, um ovo mexido. Aí seu filho não gosta de mamão, odeia aveia, né? Não tem hábito de tomar café da manhã, então o que adianta? O que a gente precisa trabalhar é totalmente diferente do que é trabalhado hoje. Aqui na nutrição, no que diz respeito à comida por si só, é só um pedacinho. Nesse trabalho que eu preparei para apresentar hoje para vocês, é 1 de 7. 1 de 7.
Então é importante olhar para tudo isso. E é importante eu confiar, tá? É fundamental confiar na criança. Separar o que é o seu papel e separar o que é o papel da criança. E comer é um ato individualíssimo. Não obrigue, não force, não insista, não ele não gosta de couve, vou ficar escondendo. Não use dessas estratégias. Confie no seu filho, porque ele é capaz de se desenvolver se você estiver fornecendo as ferramentas certas. As ferramentas certas não gosto dessa palavra, né? Nenhuma ferramenta é certa para todo mundo. Mas enfim, se você estiver usando ali ferramentas adequadas ao seu caso, adequadas ao seu filho, né? Que nunca vai ser perder a confiança nessa criança. Então confie na criança e confie no profissional, beleza? O quinto fator que eu trago para você, para a gente evitar essa obesidade do seu filho lá no futuro, é a questão que eu chamei de fuga, negação e facilidade. Facilidade. Gente, a facilidade eu diria que é uma das maiores inimigas da saúde infantil, né? A gente manda bisnaguinha industrializada na merenda porque é fácil, a gente dá o salgadinho de pacote porque é fácil, o biscoito recheado é fácil, o suco de caixinha é fácil, e tudo isso é fácil, porque a criança aceita fácil, é barato, é simples, né? É fácil de abrir, não tem que descascar e nada. Então essa facilidade toda, ela tem um custo muito alto, ela tem um preço altíssimo. E você está disposto a pagar? Você não está disposto a pagar, mas você nega, você acaba se sabotando o seu filho e se deixando levar nessa facilidade. Essas soluções fáceis, elas são irresponsáveis. Elas são soluções plantadas ali da indústria para nós, né? São soluções vendidas, baratas, e que nós compramos ali. Por quê? Por quê? Porque nós fugimos da realidade. Nós negamos a realidade de que aquilo está contribuindo negativamente para a saúde dos nossos filhos. E como não é, a consequência ela não é imediata, né? Porque a gente vai botar tela na janela, a gente vai botar protetor de quina e de tomada, porque se alguma coisa acontece de ruim, é na hora, né? A consequência é imediata. Agora, quando a gente fala aqui da alimentação, a consequência é mais a médio e longo prazo. E aí a gente entra em negação, a gente não visualiza isso, a gente se recusa a enxergar isso. Mas a gente sabe, né? Mas a gente vai pela facilidade. Eu dou o biscoito porque ele para de chorar, eu dou porque ele pediu, que eu quero dar tudo que ele quer, porque não dá, me dá um trabalho danado, eu tenho que administrar a frustração do que eu não dou. Então eu ajo muitas vezes de forma fácil, porque eu estou fugindo da forma melhor, porque eu estou negando as consequências disso, ou um problema que eu estou vivendo ali, né? Eu tenho um filho que está com uma recusa alimentar muito grande, o comer do meu filho não vem evoluindo, então eu acabo cedendo e dando um biscoito, e agora ele só quer biscoito e eu vou cedendo e eu vou dando. Então eu tenho um problema, esse problema ele pode ser sério, né? Mas eu vou negando e eu vou seguindo assim, porque é mais fácil. Não é melhor para ele, não é melhor para você, não é melhor para ninguém, mas é mais fácil. Então é muito importante a gente não fugir das questões que nós temos ali com os nossos filhos, não negar essas questões e não ficar buscando facilidade. Facilidade está no nuggets, que você enfia lá na airfryer e faz nuggets. É fácil fazer macarrão instantâneo, mas poxa, também é fácil picar uma fruta em pedacinhos, também é fácil fazer um macarrão de massa normal, sem ser macarrão instantâneo, né? Então facilidade é abrir um sachê de molho de tomate pronto, é abrir um creme de leite de caixinha, isso tudo é fácil. Mas se você para de negar, para de fugir e busca ajuda especializada, você vai entender que você tem soluções intermediárias, talvez um pouco menos fáceis, talvez um pouquinho mais caras ou não, tá? Você vai entender que você tem soluções adequadas para você e para sua família, tá?
e que não precisam ser as mais complexas do mundo. Você não precisa trocar o seu molho de tomate pronto por 3 horas na cozinha, igual eu costumo postar, né? Meu molho de tomate é uma delícia, é famoso. E aí eu fico lá 3 horas cozinhando. Você não precisa fazer isso. Você tem soluções intermediárias. Mas ir lá pelo mais fácil, de forma irracional, inconsequente, não dá. Né? É seguir ali o que a indústria, que é quem menos preza pela sua saúde, ela só preza pelo bolso dela, é seguir o que ela está vendendo e ir lá cair igual um patinho. Então essa facilidade, ela por si só, ela já é uma fuga, ela já é a negação. Esse é o conceito da facilidade alimentar. A pessoa que está aqui, ela está fugindo, ela está negando, porque ela está trazendo falta de saúde para dentro de casa. Então fomos nesse aqui e vamos falar de disponibilidade e ambiente. Gente, a real, criança não faz compras, não vai ao mercado, não tem dinheiro, não sabe preparar comida. Então a criança, ela vai aprender lá no Japão a comer lá os peixes cru deles, vai aprender lá na Tailândia a comer uma comida mais apimentada, mais condimentada. Aqui na Bahia também, né, vai aprender lá a comer o acarajé, vai lá no sul aprender lá a comer a parrilha, vai aqui em Minas Gerais comer o frango com quiabo, que em outros lugares as pessoas acham um quiabo esquisito. E então em cada região essa criança ela vai crescer dentro da disponibilidade dela. Então não tem conversa. A disponibilidade da casa é uma questão do adulto. E quando a gente fala anteriormente, aqui a gente falou da facilidade, a gente casa muito com a disponibilidade. Porque olha só, se eu tenho em casa um armário lotado de biscoito, de salgadinho de pacote, de coisinhas fáceis para resolver uma fome, uma hora, né, de um lanchinho e tal. Se eu tenho ali, na hora da facilidade, eu pego. Cara, não tenha. A criança, ela vê você pegando, ela uma hora ela aprende a pegar, ela vê que tem e ela aprende que é mais saboroso, é mais palatável. Esses alimentos, eles são mais doces, eles são mais salgados, eles são feitos pra gente habituar o paladar, pra gente não querer outra coisa. Então essa criança tá vendo que tem ali biscoito, ela não quer maçã, ela não quer mexerica, tangerina, mexerica, ela não quer as outras coisas, ela vai querer aquele biscoito, ela vai querer aquele chocolate, aquela bala, aquele pirulito. Então não dá para ter em casa. Vovó trazer, papai trazer, esse negócio de trazer, o que eu preciso? Conversar com essas pessoas, parar de fugir da realidade. Conversar com essas pessoas e falar assim, meu amor, deixa eu te explicar, você é muito bem-vindo aqui em casa, mas eu não gostaria que você trouxesse essas coisas. Ah, mas não tem jeito, Fabi. Eu falo com a minha sogra, ela continua trazendo. Eu falo com o meu marido, ele continua comprando. Cara, então deixa eu comprar. Faz a sua cara lá de blazer. E depois esconde, joga no lixo, doa, faça o que você quiser. Mas não tenha um estoque de facilidades que não contribuem para a saúde da sua família disponível na sua casa, né? É um armário lotado de chamados para você entupir a sua saúde, a saúde do seu filho, que é o seu maior tesouro, de soluções fáceis e que vão contribuir negativamente para a saúde dele, que vão ajudar, vão colaborar para que ele venha para a situação de obesidade que você não quer lá no futuro. Então não tenha disponíveis em casa. Sucos artificiais, sucos de caixinha, de latinha, esses sucos têm tanto açúcar quanto, tantos químicos quanto, tá? Esses sucos são tão ruins quanto um refrigerante. Ah, meu filho não toma refrigerante, no máximo um suco de caixinha. É a mesma coisa. Tá? Então, assim, não tenha esses itens disponíveis em casa. Não seja neurótico, né? Então, um dia você tá lá no lugar, a criança fala, ah, eu quero um suco, o garçom, só tem de latinha. Tá bom, pode ser. Gente, eu também tomo refrigerante lá, né? Mas é uma coisa que está esporádica na sua vida. Não precisa de neurose. Mas ter um estoque em casa é ter uma intenção de consumir aquilo com frequência, concordo?
Então, assim, estocar dentro... Ah, não, eu compro bastante para casa, mas a gente quase não usa. Mentira! Acaba pegando, acaba usando, né? E possibilita ali a fuga para aquilo ali. Possibilita o acesso fácil. Se você quer um picolé, aqui em casa agora, né, no verão, tá uma hora de picolé. A gente quer picolé. A gente sai de casa, vai lá caminhando na padaria, toma um picolé. Aí caminhou, virou um programa, foi agradável, todo mundo juntinho, curtimos o picolé. O picolé ficar lá estocado no freezer, toda hora vai um lá, engole um picolé, fazendo outras coisas, não presta atenção, não curte o picolé, não é um momento, né? Não tem nenhum valor aquele picolé, ele continua sendo gostoso, mas não teve nenhum valor, nenhum contexto. Chupou o picolé, daqui a pouco chupou mais um, né? Então não tenha disponível em casa. E o ambiente, eu juntei a disponibilidade com o ambiente, porque eu diria que isso aqui é um papel adulto, assim, principal, tá? Então, assim, ambiente... Ô, gente, uma mesa desagradável, uma mesa com brigas, né? Um ambiente tóxico, um ambiente desagradável, ele não é querido, ele não é benquisto, né? Então essa criança, ela não quer ir para uma mesa que tem brigas, que tem discussões, que tem assunto chato. Hora da refeição não é hora de falar de dinheiro, não é hora de acertar as contas, não é hora de TDR, né? Discussão de relacionamento. Então, a hora da mesa é uma hora agradável, que é para ser uma hora de comunhão, uma hora de papo, uma hora de alegria, de troca, de energia boa, para que essa criança ela tenha prazer à mesa, ela curta ali esse ambiente, entende? Então isso é fundamental. Esse ambiente, ele precisa ser estável. Então eu preciso ter a rotina estabilizada, eu preciso ter um ambiente que é adequado para uma criança. A criança, ela depende da rotina, ela depende da estabilidade para sua autorregulação. Então, disponibilizar essa rotina, essa regularidade das coisas, é cuidar do ambiente, tá? Então, assim, refeição tem hora, né? Ali, entre uma refeição a outra, as fominhas, elas são atendidas com coisinhas saudáveis, a castanha, a frutinha, a gente tem ali esses beliscos, né, para atender aquela fominha intermediária. Mas a gente tem mesa posta, disponível, comida caseira, num ambiente agradável, uma mesa em paz. Tá? Então aqui é um papel apenas adulto. Seu filho não tem como colaborar aqui. Tá? Seu filho não tem como colaborar aqui. Inclusive, vou até falar uma coisa para vocês. Aqui, existe uma coisa que acontece muito com crianças maiores, que eu vejo, que é o seguinte: eu tenho ali um biscoito, um saco de biscoito. A criança vem com um saco de biscoito assim. Posso comer esse biscoito? Cara, esse negócio está dentro da casa dela, eu não vejo muito como dizer não. Você tem que deixar, né? Você precisa deixar. A não ser que você esteja ali na hora do almoço, tal, você vai falar, agora não, outra hora. Mas assim, o que o negócio está fazendo na casa dessa criança se ela não pode comer? Né? Então, aí beleza, você fala assim, pode. Que é mais fácil, né? É fácil dizer que pode, foi sua escolha dizer que pode, tá? E aí você fala assim, mas pega só 3. Aí a criança tá com um pacote na mão inteiro, que tem, sei lá, não sei quantos biscoitos tem, deve ter 15, né? 10, 15. Pega só 3. Aí a criança come 3. Cara, quem precisa ter essa responsabilidade de ir lá regular essa disponibilidade é você. Ainda que você tenha lá o raio biscoito recheado em casa, vai lá e porciona, né? Então, cuidar dessa disponibilidade, administrar isso é responsabilidade adulta. Não seja mimado, não seja criança, não seja infantil. Não fica terceirizando para sua criança uma questão que é sua, é adulto. Não fuja da sua responsabilidade. Essa administração da disponibilidade, essa administração do ambiente é uma questão adulta. Tem assunto que não é tratado na frente de criança, tem questões que não são adequadas ali na frente da criança, né? Briga, questão financeira, briga de dinheiro, essas coisas todas, né? Do casal, isso tudo não é assunto para mesa de refeição, não é assunto para criança, tá? Então, disponibilidade e ambiente.
E por último, deixei para escrever aqui. Se curar. Se curar. Presta atenção. Você quer fazer o melhor para o seu filho, por isso você está aqui, né, vendo esse vídeo até aqui no final, tá preocupado, porque talvez você tenha fatores genéticos aí que contribuam para que ele venha a ter o sobrepeso ou obesidade, e você talvez tenha o sobrepeso ou obesidade, você tem medo que isso se repita com o seu filho. É preciso se curar. O seu amor pelo seu filho, a preocupação para que ele venha a ser obeso, né? Isso não resolve, isso não é a maior questão que vai contribuir para que ele não seja obeso. Você se livrar desse problema na sua vida, você se livrar da obesidade na sua vida, é a maior contribuição que você pode dar para que o seu filho não venha a ser obeso. E eu sei que é fácil falar, porque não sou eu na sua pele passando as suas dificuldades para se livrar desse problema, e eu imagino quantas vezes você tenha tentado se livrar desse problema, tá? Só que parar de olhar para isso, agora eu não sou mais prioridade para mim, eu parei de me cuidar, eu cuido só do meu filho. Eu tô aqui assistindo um vídeo de como evitar a obesidade, eu tô querendo marcar uma consulta aí com a Fabi, eu vou cuidar dessa questão lá do meu filho, mas eu não sou importante. Cara pálida! Você é a coisa mais importante de todas. Tá? Você é a coisa mais importante de todas. Então, se curar, é por isso que na nutrição infantil a gente sempre trabalha com nutrição familiar. Eu não conheço nenhuma nutricionista infantil que não atenda a família, porque olhar para essa criança que a gente teme obesidade sem olhar para a família é impossível. Então, trabalhar essa família é fundamental. Você buscar essa cura, você buscar no seu coração, você buscar um profissional de confiança para trabalhar as suas questões com o alimento é fundamental, tá? Então, olha só, se você tem medo que o seu filho venha no futuro a sofrer com sobrepeso ou obesidade, não fique só nas questões ali mais objetivas da nutrição. As questões subjetivas têm igual ou maior importância, tá? Maior importância. Essas questões, tá? A gente não chega à obesidade, ao nível da obesidade, porque a gente não sabe que tem que comer salada, a gente não sabe que é melhor comer salada, a gente não sabe da importância dos nutrientes. Não é por isso que a gente fica obeso. É por um montão de outras questões, e aí eu trouxe algumas delas aqui para enumerar, né? Então, todas essas questões, elas precisam ser olhadas. E através da nutrição ali, o alimento, de fato, ele é só a forma da gente operacionalizar todos esses cuidados, né? Então, assim, não deixe de olhar para a subjetividade dando mais importância à objetividade, achando que essas questões subjetivas são menos importantes, porque elas não são. O seu filho ele precisa se sentir seguro, se sentir próximo para conversar com você, ele precisa que você não entupa ele de mamadeira, de suplemento, de um monte de coisa, para não acabar desregulando a questão de fome e saciedade dele. Ele precisa que você confie nele, que você dê espaço para ele. Ele precisa que você o proteja através do acompanhamento profissional adequado, então nada de ficar ouvindo gente de fora, palpite de gente que fala que está magrinho. A gente precisa ali da questão do profissional. O seu filho precisa de você ali, poxa, sem as fugas, sem a negação, buscando ali facilidade, buscando solução prática. Ter filho não é prático, né? A gente quer facilidade e praticidade, é melhor não ter filho, porque dá trabalho, a gente administrar uma família, uma casa, dá trabalho, né? Então, assim, facilidade não é uma questão a ser buscada. Lógico que a gente vai buscar praticidade, né? A gente não vai buscar a mega complexidade, raiz quadrada do universo na hora de cozinhar. Mas essa solução fácil, ela é irresponsável, tá?
O seu filho ele precisa da disponibilidade adequada dos alimentos e da não disponibilidade daqueles alimentos que não são feitos para a gente ter em casa. E ele precisa que você cuide desse ambiente em paz, mas principalmente ele precisa que você cuide de você. Então, se cure. Busca uma forma de trabalhar as suas questões para que elas não reflitam nessa criança. A criança é um ser permeável, ela reage aos seus sentimentos, a sua insatisfação corporal é sentida e essa criança reage à sua insatisfação corporal. Ela vai reagir ao seu incômodo com o seu sobrepeso, com a sua obesidade, se isso existe aí na sua casa, tá? Então, busque se curar, busque se tratar e busque ali ser a melhor pessoa, a melhor mãe, o melhor pai para o seu filho, mas principalmente ser a melhor pessoa para você.